Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais uma aula de matemática para a quarta fase. Na aula de hoje, nós vamos estar aí aprofundando um pouquinho o nosso conteúdo de probabilidade. Até então, a gente vem estudando e resolvendo questões de probabilidade onde nós temos apenas um lançamento, apenas uma urna, apenas um dado, né? Apenas um evento. Hoje, nós vamos ver que às vezes acontece de a gente ter dois eventos que acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. E aí, como é que a gente pode estar calculando essas probabilidades e interpretando esses eventos? Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje. Presta aí bastante atenção. Para a gente aí aprofundar um pouquinho nossos assuntos, né? Eu trouxe a seguinte situação, problema. Em outra prova de uma gincana, um integrante, né, cada integrante deverá se lançar simultaneamente 3 moedas. Então, veja que agora ele não vai lançar ele vai lançar 3 moedas ao mesmo tempo. Qual a probabilidade de ele obter exatamente 2 caras? Então, no resultado final, qual é a chance dele ter 2 caras? Então, para que a gente possa responder essa questão, nós vamos construir aí uma árvore de possibilidades, para que a gente possa entender o espaço amostral desse experimento. Então, veja só. Aqui, ó, a gente pode considerar a primeira moeda. A primeira moeda, a moeda 1. Quando eu joguei ela, ou ela cai cara, ou ela cai coroa. Quando a gente lançar outra moeda, o que é que pode acontecer? A primeira caiu cara, então eu posso ter uma combinação dela com a segunda caindo cara ou caindo coroa. Se ela tiver caído coroa, eu posso ter uma combinação dela com a segunda moeda caindo cara ou caindo coroa, obedecendo essas ordens que a gente está indicando aqui pelas letras. Então, a letra K indicando cara, a letra C, coroa. E no lançamento da terceira moeda, então veja só, a primeira deu cara, a segunda pode dar cara e a terceira pode dar cara ou coroa. Mas a gente tem outra opção. A primeira ter dado cara, a segunda coroa. Então, a terceira também pode dar cara ou coroa. E se a primeira não deu cara? A primeira deu coroa. Então, nós temos as opções, né? Coroa e a segunda deu cara. A gente pode ter cara ou coroa. Ou coroa e coroa e em seguida ter cara ou coroa. Então, o nosso espaço amostral, ó, é essas combinações aqui de resultados. A primeira letra indicando uma moeda, a outra a segunda e a outra a terceira, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que as 3 moedas caíram cara. Aqui, as 2 primeiras caíram cara e a terceira coroa. Aqui, a primeira caiu cara, aí caiu uma coroa e a outra cara. E aqui caiu uma cara e 2 coroas. E assim sucessivamente. Então, esse vai ser o nosso espaço amostral e a gente vai perceber que nós temos aí 8 possíveis resultados, certo? 8 possíveis resultados. E aí pergunta, qual a probabilidade de obter exatamente 2 caras? Então, essa foi aí a questão introdutória do nosso problema. Então, eu coloquei aqui novamente o espaço amostral e a gente vai observar em quantos deles nós temos 2 caras. Não pode ser 3, né? Tem que ser 2. E vamos lembrar que a letra K é que está indicando aí caras. Então, aqui, ó, no primeiro evento desse espaço amostral, nós temos 3 caras. Não conta porque a gente quer que tenha apenas 2. O segundo evento, nós temos 2 caras, então este conta. No terceiro, eu também tenho 2 caras. Aqui eu já não tenho. Aqui eu volto a ter 2 caras. E os demais, veja que aparece apenas uma cara ou nenhuma. Ou seja, das 8 opções, apenas 3 obtêm exatamente 2 caras. Então, a gente vai ter um total de 3 em 8, certo? A gente pode sim calcular aí essa probabilidade
E aí, vamos relembrar fazendo a divisão de 3 por 8. Coloca 0 e vírgula e um 0, né? 30 dividido aí por 8 vai dar 3. 3 vezes 8 vai dar 24. Sobra 6. 6 não dá para dividir por 8, adiciono aí outro 0, né? 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8 dá 56. Sobra 4. Adiciono um 0 aqui no 4. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Sobra mais nada. E aí, a gente percebe que essa probabilidade é de 0,375, que em porcentagem é 37,5%. Ok? Bom, e aí o que acontece? Existem eventos em probabilidade como esse da moeda, né? Nós lançamos várias moedas. Mas existem exemplos em que nós vamos ter probabilidades dependentes ou independentes. O que é isso e quando é que isso ocorre? Então, vamos lá. Independente, o que é que a gente vai perceber? O espaço amostral do primeiro evento não sofre alteração. Quando a gente calculou o evento 2, o espaço amostral continua o mesmo para ele. Não há uma dependência, um termo do outro. Um não depende do outro. Por exemplo, as moedas. Então, a minha segunda moeda não dependia da primeira, tá? Ela era independente. A gente coincidiu os casos para encontrar o espaço amostral. Mas não era necessário, quando eu joguei a primeira moeda, a probabilidade da segunda cair cara ou coroa continua 50%. Da terceira, continua 50%. Porque são probabilidades independentes. Outro exemplo de probabilidades independentes é quando nós, por exemplo, temos uma urna e vamos sortear dessa urna fichas. Quando a gente tira a ficha e coloca ela de volta na urna, isso é um caso de probabilidade independente. Por quê? O que é que acontece? O espaço amostral ele não sofre alteração. Então, se no início eu tenho 120 fichas dentro da urna, eu continuo tendo 120. A probabilidade dos eventos é a mesma, né? Uma não vai interferir na outra. E nós temos probabilidades dependentes. A gente vai perceber que esse espaço amostral ele sofre uma alteração e o cálculo da segunda vai ter interferência da primeira. Então, imagine aí uma urna, né? Com 10 números, de 1 a 10. E aí, eu quero saber a probabilidade de tirar um número par, ok? Então, eu fui lá, tirei um número par. Qual é essa probabilidade? 5 no total de 10. Só que esse número par que eu tirei, eu não coloquei de volta na urna. E quero tirar outro número par. Então, veja aqui, agora, nessa segunda retirada, meu espaço amostral não é mais 10, é 9, porque uma das fichas continua na minha mão. Ela não voltou para a urna. E o resultado ser par, nós agora só temos 4 opções, porque uma das fichas, que é par, também está na minha mão, né? Então, veja que o segunda retirada da cesta da urna, ela vai sofrer uma interferência da primeira retirada, certo? Então, a gente diz aí que é uma probabilidade onde um depende do outro. Em ambos os casos, quando nós temos que calcular duas probabilidades para o mesmo problema, a gente calcula elas, né, separadamente, e depois multiplica elas para ver a probabilidade do evento completo, do evento considerando as duas partes, ok? Bom, pessoal, por hoje é só, encerramos nossa aula e até a próxima.